Olá. Bom, hoje então nós vamos voltar a falar de astrologia psicológica. Aproveitar que estamos perto da eleição. E a pergunta do vídeo é se existem políticos psicopatas do bem. E vamos explicar essa história da psicopatia do mal do bem ou coisa parecida. Que dá a entender que o psicopata é uma coisa horrorosa. Na verdade, não é bem assim. A psicopatia, como já tem um vídeo aí que eu explico, que quando a lua, que é a dona do inconsciente, está toda no elemento terra, ela faz com que o inconsciente, para se defender, seja competitivo demais, a ponto de, se precisar, não ter vergonha de mentir ou fazer o que não deve, o que socialmente não se deve, o que na evolução da alma não se deve, e por aí vai. Sabe, tem político que mente, e as pessoas falam assim, pô, você não tem vergonha? Vergonha? Psicopata não tem vergonha. É simples. É uma redundância perguntar se não tem vergonha. Mas entenda bem, é uma tendência. Essa tendência pode ser positiva? Pode. Se o conjunto da personalidade tem várias virtudes do bem, a tendência psicopata da competitividade, que faz com que você vença a qualquer jeito, somada a virtudes positivas, é do bem. Agora, quando no mapa do indivíduo você encontra várias possibilidades de gosto de manipulação, se a pessoa veio de baixo e tem necessidade de ter um cargo acima do que ela, inclusive, tem como possibilidade de estudo, de cultura, coisa parecida, ela vai fazer qualquer coisa para alcançar o objetivo dela. Aí eu pergunto novamente, existem políticos psicopatas do bem? É mais difícil, mas logicamente existe, como eu já disse. Se vem com um bando de virtudes, e eu vou aqui botar 2 exemplos, é possível. Na Câmara, no Senado, na política em geral, é muito fácil encontrar os que não têm vergonha e mentem descaradamente, falam o que precisam falar e correm atrás dos votos. Roubam dinheiro da saúde, roubam dinheiro na corrupção, roubam dinheiro de tudo quanto é lugar e fala que é bom moço na hora da eleição, porque isso é o necessário. Para eles, isso é normal. Mas será possível não ter vergonha? Não tem vergonha. O emocional que não quer se magoar permite ao indivíduo fazer o que precisar para obter o objetivo dele, que é se eleger. Então, se é um político ignorante, porque não acumulou cultura, se é um político que não estudou e precisa dar a entender que ele é um pobre que conseguiu, então o pobre tem que votar nele, ele vai fazer isso. E ele vai favorecer o estudo da população? Não, ele precisa do pobre para votar nele. Já aquele que estudou, mostrou competência, progrediu, ele quer atrapalhar o pobre ou ele quer servir de exemplo?
Se no ego dele, se no conjunto da personalidade dele tem várias virtudes que favorecem o bem, favorecem a honestidade, favorecem o gosto de liderar, de servir de exemplo, obviamente ele será um psicopata do bem, porque a psicopatia vem do inconsciente, não tem nada a ver com ego. A tendência da psicopatia se soma a um ego que mostra dificuldades ou tendências negativas, é um risco sério. Agora, se tem a tendência da psicopatia que vem no inconsciente se soma com um ego que tem várias virtudes de honestidade, capacidade, empreendimento, por que não? E outra, como o Congresso, o Senado, está lotado de psicopatas que têm a tendência de lutar de qualquer jeito para vencer, a pessoa honesta, a pessoa do bem, a pessoa que não quer se misturar com esse tipo de gente, sabe? Todo mundo fala, você vai ficar do lado do amigo tóxico, todo mundo se afasta. Então, para combater o psicopata perturbado, por que não o psicopata do bem? Repito, a psicopatia não tem nada a ver de ser má, de ser o assassino, de ser o serial killer. Não, psicopata é a tendência de você fazer o possível e o impossível para não sair perdendo. Porque você vai se magoar se perder. Então você ganha um tipo de competitividade que vem do inconsciente para se defender da mágoa. Então eu vou botar meu rosto para o lado e vou levantar duas possibilidades de mapa de psicopata. Vamos lá. Repito, psicopata não é uma negatividade. Psicopata é uma tendência de competitividade, que se soma ao que é positivo, ótimo. Se for algo que não é tão positivo, perigoso. Vou botar meu rosto para o lado. Eu vou começar a me divertir aqui com essas possibilidades. Vamos começar a falar do mal. O mal. Vamos lá, o mal. Esse psicopata aqui, na verdade, é um manipulador social. Por quê? Diferente de ter dois signos de terra, que faz com que a pessoa não faça qualquer coisa para não perder, aqui não é qualquer coisa, aqui é o gosto de manipular para não se sair perdendo. Porque é o elemento água. Esse elemento água que fez o manipulador social, quando você chega no ego, você encontra o dono da manipulação, que é Escorpião, que está no Sol e Mercúrio. Aquário é o signo fixo, do outro lado de Escorpião. Então esse aqui também é manipulador. Imagina um inconsciente que tem tendência a manipular para não perder, com o ego completamente manipulador e ainda por cima um ascendente Capricórnio, que é o chefe. Quem é a imagem desse rosto é são os olhos juntinhos, uma testa meio fechadinha, um nariz gordo na ponta. Procura aí para saber quem é. Esse aqui, no caso, tem umas orelhas assim, ó. Esse, no caso, tem umas orelhas assim. Bom, então aqui é um manipulador social que passa como um tipo de psicopatia, porque ele não quer perder. Está vendo que eu rabisquei, eu não botei o nome dele aqui em cima e rabisquei os dados de nascimento, para nego não falar que eu estou falando mal de alguém. Agora vamos falar de um manipulador do bem. Vamos lá. O manipulador do bem
Cadê ele? Tá aqui. Vou botar lá, pera um instante só. Manipulador do bem. Ai, ai, droga. Pera aí, um instante só. Fiz besteira. Manipulador do bem. Esse sujeito aqui, ele é um ariano que está na divisa de Touro. Também tirei o nome dele. Tirei o nome dele para não ficar claro de quem que eu estou falando. Mas é um manipulador, não é um manipulador, é um psicopata do bem. Por que psicopata? Vamos lá. A lua dele é todo terra. Ele não quer perder de jeito algum. E, se possível, ele vai fazer o que precisar. Só que ele tem uma criatividade monstruosa. É um ariano. Ele tem coragem, ele tem honestidade, ele quer ser líder. O ariano. Tem um lado bandido? Tem, porque eu costumo falar que o touro é bandido. Político, prático. Se precisar, faz a cara de jovem, se precisar, faz a cara de maduro, se precisar, faz a cara de que não tem, porque o touro tem essa vantagem. Virgem chega aqui como o detalhista. Mas, rapaz, ele é todo elemento fogo. O elemento fogo é honesto, por essência. Ele gosta de um debate. Por quê? Porque ele vence, ele tem criatividade, ele tem possibilidades fenomenais. Elemento fogo. Quando o elemento fogo se une ao terra, é o filho de Xangô, é aquele que tanto é o guerreiro como é o bom administrador. Então, um ariano dificilmente não vai ter tendência à honestidade. Um ariano que se soma com o ascendente sagitário não tem como não ser um professor benevolente que quer ensinar. Aí nego vai chamar ele de coach. Não tem como. Agora, o lado terra dele é competitivo, ele não quer perder. Se eu jogar esse cara dentro do Congresso, o Congresso inteiro vai querer matar ele. Por quê? Porque ele vence. Agora, ele adora a briga. Ele se alimenta da briga. E mais, o filho do Ogum, aquele que se alimenta da briga, que adora a briga, ele acaba entrando em cólera e, por conta disso, ele perde a razão, porque ele passou do limite. Um filho do Ogum temperado com o gosto de bem administrar não entra em cólera, porque ele é o guerreiro que vence e o administrador que sabe fazer a coisa acontecer. Então eu tenho um político, que até então não era tanto, que entrou no jogo para vencer os políticos que não valem nada. O psicopata do bem, esse aí, para vencer os psicopatas manipuladores que não valem nada, que enganam os pobres. Esse aqui quer servir de exemplo. Por quê? Porque ele é exemplo, ele é um vitorioso. O que a gente, povo, precisa? A gente precisa agradecer que Deus mandou esse sujeito com esse mapa para a Terra para combater, para se divertir ao combater aqueles que a gente não aguenta, porque mentem tanto e enganam os pobres dos ignorantes que votam neles. Esse aqui não, esse aqui veio para brigar pela gente. Ó, ariano, sagitariano, exibido de leão. Honesto, líder, professor, benevolente,
doido por uma briga, doido para extrapolar, mas aprendeu no caminho da vida que se extrapolar, entre cólera e perde a razão. Então ele está sempre com freio, a criatividade dele faz ele vencer o debate e ele não entra em cólera para não perder. Agora, por outro lado, o inconsciente dele não deixa, não permite que ele corra o risco de perder, porque isso vai magoar ele. Quem é esse sujeito? É o nosso herói. É o nosso herói por quê? Porque vai vencer todos, em qualquer debate, os psicopatas que estão lá no Congresso, que são a maioria, aqueles que não têm vergonha de mentir. Esse aqui não tem vergonha de vencer. Por quê? Porque é regido pelo elemento fogo, que não entra em cólera e se diverte no debate. Então eu pergunto, existem psicopatas do bem? Existe, tanto na política como fora da política. Há pouco tempo eu dei consulta para uma moça muito bonita, todo de elemento fogo, por conta disso, honesta, com tendência à psicopatia. Eu falei, pelo amor de Deus, usa esse lado competitivo para tirar proveito, porque você está entrando no preconceito do elemento terra e não aproveitando a vida. Então a psicopatia pode ser ótima? Pode ser ótima, se for positivo, porque você não vai pisar na cabeça de ninguém. Então, vamos acabar com essa história que o psicopata não presta. Não, o psicopata que tem tendências negativas dentro do ego, porque a psicopatia nasce no inconsciente, corre o risco de nos iludir. O manipulador social, pior ainda. Agora, o psicopata do bem, a gente precisa dele para lutar por nós. Na política, então, a gente precisa de 10 mil vezes. Então, vamos lá. Ó, esse aí, ó, não vou falar o nome dele, não, mas começa com M. Começa com M, quer ser prefeito de São Paulo. Tá bom? Meu voto é dele. Olha, estou aqui me divertindo, mas eu estou passando a explicação. Psicopatia é uma tendência que nasce no inconsciente. Dependendo do que eu encontro no ego, pode ser uma coisa negativa. Dependendo do que eu encontro no ego, pode ser uma coisa positiva. Então, psicopatia não é sinônimo de coisa ruim. Pelo contrário, pode ser boa. Depende do ego. E se você convive com alguém que é assim, bom, fique do lado dele, peça para ele vencer as lutas para você. Ruim, se afaste, porque ele vai te enrolar. E você, se tiver benevolência e altruísmo, ele vai pisar na tua cabeça. Embora eu tenha vídeos que eu falo para você não abandonar os amigos tóxicos. Uma coisa é abandonar, outra coisa é fazer o possível. Tá bom? Então, eu pergunto, existem psicopatas do bem? Lógico. Porque a psicopatia é uma tendência que nasce do inconsciente e eu dependo do ego para saber se o ego é virtuoso ou não. Ok? Gostou? Dá o like, compartilha, faz o que quiser. Joga a pedra se não gostou, faz um comentário. Passa a bola aí, por favor. Abraço.